Bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Muito bom dia. Graças a Deus nós estamos aqui, dia 8 de julho de 2025, nessa manhã maravilhosa. Aleluia. Manhã de terça-feira, começando aqui mais uma série abençoada, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E tem um louvor aqui, meus irmãos, que eu tirei lá do fundo do baú. Mas sabe o fundo do baú? Pois é. E esse baú, além desse louvor estar no fundo do baú, o baú também estava escondido lá no quartinho. Aleluia. Deixa eu colocar aqui para vocês esse louvor. É um louvor antigo, hein? Olha lá, não vai tirar uma comigo, não, pelo amor de Deus, tá bom? Vamos lá. Quero ver se alguém lembra. Meu Deus do céu, hein? Ei, Bispo Márcio. Bispo Márcio, esse dia tava falando, a gente tá voltando às origens, né, Bispo? Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Oh, meu Deus! Quero regressar ao caminho. Aleluia! As primeiras obras. Aleluia! Ah, Senhor, nós queremos. Aleluia! Canta comigo, meus irmãos. Eu me arrependo, Senhor. Canta comigo com nosso irmão aqui, Marco Aurélio Rocha, que é o autor dessa letra tão maravilhosa. Aleluia. Vamos lá. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eita glória! Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Quem quer voltar ao primeiro amor comigo aí, hein? Quem quer voltar? Aleluia, Jesus. Obrigado, Marco Aurélio. Obrigado por esse legado. Muito obrigado. Não sei nem se é vivo ainda, irmãos. Esse louvor é tão antigo. Isso aqui é lá da década de 90, é por aí, não é? Aleluia, é muito antigo mesmo, mas muito atual, aleluia. E veio se encaixar, né, com aquilo que a gente tá vivendo neste momento, né, meus irmãos? Aleluia. Estamos aqui nessa manhã abençoada, nessa manhã maravilhosa, aleluia. Finalizamos aí hoje o jejum das primícias, graças a Deus, aleluia. Mais uma missão cumprida em nome do Senhor Jesus, aleluia. Jejum das primícias, já entregamos ao Senhor. Nossa, irmãos, graças a Deus, olha como que a gente tá, né? Entregamos recentemente o clamor da madrugada, aí já engatamos com o jejum das primícias. Aleluia, Jesus. Estamos aí na campanha, não é? Na ação para a gente comprar as cadeiras, em nome de Jesus. Graças a Deus, parece que eu vi hoje, faltava só 3 números lá na ação. Graças a Deus por isso, o povo está empenhado, o povo está trabalhando, o povo está feliz, o povo está contente, o povo está buscando, está conquistando. Nossa ceia de ontem, meu Deus, irmãos do céu, aleluia, aqui no Polo de Guarulhos, Jesus amado. Meu Deus, a bispa quase não conseguiu pregar, só testemunho, testemunho, testemunho. Eu também tinha, a bispa, a presbítera Fabiana também, minha esposa, meu amor, também tinha uns testemunhos para contar. Todo mundo tinha um testemunho para contar, todo mundo tem. Aleluia. Irmãos, é por causa do alinhamento, irmãos. Todo mundo que passa pelo alinhamento conta testemunho. Amém? Todo mundo que passa pelo alinhamento vai contar testemunho em nome de Jesus. Testemunho de vitória, testemunho de conquista, testemunho de cura, testemunho de libertação, né? Testemunho de salvação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. E nós estamos aqui, meus irmãos, dessa manhã, começando a primeira série do mês de julho. Graças a Deus, finalizamos aqui, né? O jejum das primícias
E agora nós estamos aqui entrando nessa primeira série, meus irmãos. Olha só, presta atenção, irmãos. Aleluia. Essa série está baseada no propósito do mês, que é novo céu e uma nova terra. Amém? Ainda construindo os nossos sonhos, porque faz parte, bispa. Irmãos, percebe como uma coisa liga na outra? Meu Deus do céu! Construindo sonhos com novo céu e nova terra é tudo, irmãos, no mesmo alinhamento. O sonho de qualquer cristão verdadeiro é o novo céu, é a nova terra. E nós estamos construindo esses sonhos, amém? Aleluia. Aqui quem está falando? Quem está falando? Quem está falando? É o baiano de Caetité, bispo Cido Castro, do Polo de Guarulhos. Amém? Cunhado do bispo Márcio, irmão da bispa Nivalda. Estamos aqui iniciando essa série. Essa série, meus irmãos, aleluia, ela está baseada na palavra que Deus revelou ao apóstolo João, na ilha de Patmos, quando ele manda falar às 7 igrejas da Ásia. Oh, meu Deus do céu, aleluia, Jesus. E hoje nós estaremos falando aqui sobre a igreja de Éfeso. Meu Deus do céu, a igreja de Éfeso, olha só que coisa maravilhosa, não é? Por que a igreja de Éfeso, né? Cada um vai ministrar sobre uma igreja, né? E eu vou falar, hoje estou abrindo essa série, meus irmãos, para falar sobre a igreja de Éfeso. Aleluia, Jesus. E a igreja de Éfeso, o tema principal da mensagem que João recebeu foi exatamente isso: mantenha seu primeiro amor. Amém? Mantenha seu primeiro amor. Se você tiver com a sua Bíblia aí, se tiver oportunidade de abrir a sua Bíblia, vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Capítulo 2. Vai do versículo 1 até o versículo 11. Amém? Aleluia, são 11 versículos, mas não dá para a gente ler tudo por conta do tempo, amém? Mas eu vou deixar vocês na liberdade para ler em casa aí, tá bom? Vamos lá. Primeiro versículo diz assim, ó, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, oh glória a Deus. Ei, João, esse João é uma bênção, esse apóstolo João é uma bênção. Escreva essas palavras são daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, é a mão da firmeza, amém? E anda entre os 7 candelabros de ouro. Versículo 2: conheço as tuas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Eita, essa igreja de Éfeso, hein? Meu Deus do céu, esse povo de Éfeso aqui, meus irmãos, não é brincadeira não, é um povo valente, é sobre isso, a gente tem que aprender alguma coisa, não é? Com essa palavra aqui, aleluia, com essa carta que foi escrita, não é? A igreja de Éfeso. Aleluia, Jesus. Versículo 3: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto, que você abandonou o seu primeiro amor. Versículo 5: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Olha só, meus irmãos, que palavra maravilhosa, que carta poderosa é essa daqui. Aleluia, Jesus. E, meus irmãos, quando a gente olha para o tema dessa ministração, aleluia, Jesus. Esse tema aqui sobre mantenha o seu primeiro amor. A gente olhando, irmãos, um pouquinho para a igreja de Éfeso, a gente vai entender, meus irmãos, que Éfeso é uma igreja ali, a cidade de Éfeso, essa cidade de Éfeso é uma cidade grega, não é? E essa igreja foi fundada por Paulo, o apóstolo Paulo, na companhia de um casal maravilhoso chamado Priscila e Áquila. Paulo encontra Priscila e Áquila em Corinto, não é? Onde já Apolo se despontava como, né, um pregador eloquente da palavra, né? E Apolo ficou em Corinto e Paulo e Priscila e Áquila se deslocaram para Éfeso, né? Éfeso é uma cidade onde hoje é a Turquia, tá bom? Para a gente se situar mais ou menos aí na questão geográfica, tá bom? Quem tiver essa curiosidade, tá certo? Mas Éfeso exatamente fica naquela região ali onde hoje é a Turquia. A igreja de Éfeso, ela foi fundada, né, na terceira, olha só, hein, na terceira viagem missionária de Paulo. Isso foi lá por volta do ano 52, ano 56, já depois de Cristo. Paulo passou cerca de 3 anos nessa cidade. Irmãos, e Éfeso foi uma cidade que recebeu muito bem a palavra do Senhor. Recebeu muito bem, não é? Porque foi uma cidade que ela cresceu, né? A igreja ali, ela cresceu em grande número de pessoas, né? Paulo também teve a oportunidade de encontrar ali em Éfeso alguns discípulos de João Batista. Olha só, discípulos de João Batista. Irmãos, que mundo pequeno, né? Graças a Deus, hein? E aí, o que Paulo fez? Paulo, conversando com eles, falou assim: Ah, vocês receberam o batismo de João das águas? Amém. Mas agora vocês vão receber o batismo no Espírito Santo. Eita, glória a Deus, hein? E Paulo ali fez uma oração e eles foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Porque, irmãos, o carinho, o amor que aquela igreja tinha, a vontade que aquela igreja tinha de crescer. Irmãos, era tão grande, tão grande, tão grande. E Paulo, irmãos, teve a oportunidade, né, através do Espírito Santo, de realizar muitos milagres, prodígios e maravilhas nessa cidade, né? Inclusive, meus irmãos, em algumas situações onde Paulo não podia ir, as pessoas pegavam o lenço de Paulo, pegava peça de roupa, né, de Paulo e levava e colocava nas pessoas e as pessoas eram curadas. Em algumas vezes as pessoas traziam roupas de pessoas doentes e Paulo orava nessas roupas. Quando essas pessoas recebiam as suas roupas ali com a oração, elas eram curadas. Irmãos, isso chama-se atos proféticos, viu? Então não critica o que você não sabe. Tem gente que às vezes falando, mas o bispo está inventando. Mas a bispa está inventando. Olha, irmãos, de onde vêm os atos proféticos, né? Das ações poderosas do Espírito Santo. É sobre isso, então, meus irmãos. Amém? Aleluia. Então, eu fiz aqui uma pequena explanação aqui da origem da igreja de Éfeso, né? Só que, irmãos, a igreja de Éfeso, ela enfrentou dificuldades também, não é? Não era só amor. Não, não era só amor. Não era só Espírito Santo. Não. Às vezes a gente olha assim para as situações e a gente acha que tudo é fácil, irmãos. Só que a igreja de Éfeso, ela enfrentou, irmãos, uma tremenda perseguição. Sabe por quê? Porque Paulo, ele estava ali pregando a palavra e as pessoas começaram a abandonar os ídolos. Elas começaram a abandonar os ídolos e começaram a seguir a Cristo através de Paulo, não é? E aí o que aconteceu?
Lá em Éfeso, tinha grandes artesãos, produtores de imagens, exatamente da deusa Diana, que era a deusa ali, a divindade grega daquela região. Então eles ganhavam muito dinheiro com isso. Só que eles começaram a perseguir porque eles pensaram assim: olha, se esse povo todo se converte, não é? O nosso negócio vai acabar. O nosso negócio de produzir imagens aqui vai acabar. O negócio de fazer a imagem da deusa Diana vai acabar. Então a gente não pode deixar. E começaram a perseguir a Paulo, começaram a perseguir os discípulos de Paulo, não é? Por conta dessa situação, a igreja de Éfeso, ela enfrentou uma grande dificuldade. Não é? Uma outra dificuldade também que a igreja de Éfeso encontrou, que está no próprio livro que nós acabamos, no texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, olha só. Aleluia, Jesus. Olha só. No versículo 3, né? Olha só, versículo 3, quando fala aqui esse texto, ó, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. É sobre isso que eu estou falando para vocês, amém? É sobre acerca dos artesãos que estavam ali tentando abafar a fé que aquele povo havia recebido por conta de uma questão comercial, uma questão financeira. Não tinha nada sobre divindade. Não tinha nada sobre amor. Não tinha nada sobre deusa. Tinha alguma coisa ali, era sobre dinheiro. Sobre dinheiro. Então, aqueles artesãos, eles começaram a perseguir ali a igreja de Éfeso por conta dessa situação. Amém? Mas olha só, meus irmãos. Quando no versículo 2, Deus manda João escrever: conheço as tuas obras. Digam glória comigo, aleluia. Porque Deus conhece as nossas obras, irmãos. Deus conhece. Você está trabalhando? Aleluia. Fica tranquilo, que Deus conhece. Não tem aquele ditado que diz que Deus está vendo? Pois é, Deus está vendo. Às vezes, sabe o que acontece? A gente quer que as pessoas vejam. Às vezes a gente quer que as pessoas enxerguem. Às vezes a gente quer ibope, às vezes a gente quer receber, não é? Um elogio, né? Um afago no nosso ego, né? Por conta de alguma coisa. Nossa, mas eu comprei bolo. Nossa, mas eu fiz isso. Nossa, mas eu fiz aquilo. Nossa, o bispo passou por mim, nem me cumprimentou. Irmãos, presta atenção. Olha só o versículo 2. Aleluia. Não fica esperando a recompensa do homem, não. Aleluia. Não fica esperando uma recompensa da terra, não. Aleluia. Olha o versículo 2. Olha só o que que Deus manda, né? João escrever: conheço as tuas obras. Amém ou não amém? Aleluia. O seu árduo trabalho e a sua perseverança. Deus conhece, meu irmão, a sua perseverança. Deus conhece o seu trabalho. Amém? E tá tudo anotadinho lá. Fica tranquilo que na hora certa vai chegar a recompensa em nome de Jesus. Amém ou não amém? Olha só. Sei que você não pode tolerar os homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos e não são, né? E descobriu que eles eram impostores. É tarefa da igreja. A igreja precisa ter esse discernimento, irmãos, porque às vezes nem tudo que reluz é ouro. Não é? Nem tudo que brilha é prata. Então a gente precisa realmente ter esse discernimento que a igreja de Éfeso tinha aqui. Presta atenção, olha só, ter discernimento para saber quem é que está do nosso lado, quem é que está chegando aí, qual é a intenção, provar os espíritos, colocar na verdade, aleluia, Jesus, não é? Em oração, não é? Porque não é todo mundo que entra na sua casa, que você vai abrindo a casa e vai falar assim: não, vem aqui, ora no meu quarto, ora na minha cozinha, ora aqui, ora ali, ora ali. Presta atenção, porque tem muitas pessoas, irmãos, vestido de lobo, não é? Mas, aliás, lobo vestido de ovelha, não é? Então a gente tem que prestar atenção nisso daí, amém? Olha só o versículo 3. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho
Isto, você abandonou o primeiro amor. Irmãos, olha só como que são as coisas, hein? Às vezes a gente pensa que está agradando a Deus, né? Às vezes a gente pensa que está fazendo algo extraordinário. Às vezes a gente pensa que pela nossa força, pela nossa disposição, né? Às vezes a gente encontra as pessoas, irmãos, e as pessoas estão assim, nossa, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui não sei aonde, eu não sei o quê, eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Irmãos, e Deus não está se agradando. Meu Deus do céu, que olha só, Bispo Márcio. E Deus não está se agradando. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes, Bispo Márcio, sabe o que que eu entendo aqui? A gente liga o piloto automático às vezes, sabia? E a gente fica fazendo as coisas por tradição, né? Por costume. Ah, por que que você vai na igreja? Ah, porque eu acostumei ir. Por que você vai nascer hoje? Vou, acostumei ir. Todo primeiro domingo tem ceia, então eu vou, acostumei. Tá na minha agenda, não é? Ah, mas por que que você vai participar da campanha dos... Por que que você vai participar do jejum, da primícia? Ah, porque virou uma tradição, né? Tradição, não é isso? Irmãos, presta atenção. Olha só. Olha só que a igreja de Éfeso ela tinha muitas qualidades, mas o principal ela não tinha, porque ela tinha abandonado o primeiro amor. Irmãos, e tudo que a gente faz, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Deus sabe, Deus conhece, Deus vê, mas Deus sente, Deus prova, amém, o nosso coração. É, aleluia. Lá em Isaías diz assim, ó. Isaías escreveu assim, ó. Olha como que Isaías escreveu. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Pois é sobre isso. Aleluia. Então, irmãos, você está fazendo o quê? E por quê? E como você está fazendo? Então, presta atenção que tem que ser por amor. Ah, mas eu estou louvando. É por amor? Ah, mas eu estou pregando. É por amor? Ah, mas eu estou jejuando. É por amor? Ah, mas eu estou varrendo a igreja. É por amor? Ah, mas eu estou indo no hospital visitar um doente. É por amor? Ah, irmãos, pergunta. Se não for por amor, irmãos, presta atenção, volta. Volta e se arrepende, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. As coisas mais simples, muitas vezes a gente acha que não precisa, mas precisa amor, não é? Vai cuidar das crianças, é por amor? Tem que ser por amor. Vai admoestar uma pessoa, é por amor? Tem que ser por amor. Irmãos, não tem como não ter amor. Ah, mas eu estou cuidando da mesa de som. É por amor? Tem que ser por amor. Ah, mas eu estou. Meu Deus do céu. Ah, vou fazer uma pipoca na igreja. É por amor? Ah, vou fazer um caldo na igreja. É por amor? Irmãos, tem que ser por amor. Porque se não for por amor, a gente vai cair no pecado de Caim. Se não for por amor, a gente vai cair na desgraça de Caim. Se não for por amor, a gente vai cair, irmãos, como Caim caiu também. Aleluia. Tem que ser por amor. Aleluia. E no versículo 5, olha só o que diz aqui o versículo 5. Lembre-se de onde caíste. Arrependa-se, aleluia. É Deus dando tempo, Bispo Márcio. É Deus dando tempo, é Deus dando oportunidade, aleluia, para a gente se levantar, para a gente lembrar de onde a gente caiu, porque onde eu estava e onde eu estou agora. Meu Deus, olha aqui como que era a minha vida e como que eu estou agora. Aleluia, Jesus. Então há necessidade, meus irmãos, aleluia, da gente voltar, se arrepender, aleluia. E arrepender, irmãos, não é apenas algo sentimental. Sabe que tem gente que acha que arrependimento é um sentimento. Aleluia, Jesus. Olha só que a palavra está aqui, a palavra está forte. Aleluia. Aleluia, aleluia. Arrependa-se. Arrependimento, irmãos, não é um remorso, um sentimento de remorso. Não. Arrependimento não é um sentimento de culpa. Ai, meu Deus,
Ai, eu errei. Ai, eu pequei. Ai, eu não fiz o que tinha que ser feito. Ai, eu não sei o quê. Ai, aquilo. Irmãos, isso não é arrependimento. Aleluia. Aleluia, Jesus. Porque se você olhar, presta atenção na composição do texto. Que eu gosto muito de falar sobre isso, sabe por quê? Que quem me ensinou isso eu ia falar pastora, meu Deus, de repente a mãe é até pastora, né? E a gente não sabe. Professora Cleonice, eita nós, foi professora do Bispo Cláudio, do pastor Cláudio também, aleluia. Olha, ela falava assim, Josézinho, olha o enunciado, olha o que o texto está dizendo, palavra por palavra, é sobre isso. Olha o que o texto está dizendo, irmãos, arrependa-se e pratique. Arrependimento envolve ação, a prática. Amém ou não amém? Tá entendendo aqui? Aleluia. Se eu sentir culpa e eu não for buscar a prática, eu não me arrependi. Ah, mas eu ofendi aquele irmão, meu Deus, e agora que eu fiquei chateado? Ficou chateado só? Pratica, qual é a prática? Vai lá. Falou, irmão, me perdoa, me desculpa, aquele dia eu estava nervoso, né? Você me perdoa? Então a prática é assim que funciona. Ah, de repente você prejudicou alguém em alguma situação, prejudicou o irmão, prejudicou, sei lá, alguma situação na sua casa, seu pai, sua mãe, não é? Prejudicou alguém, você prejudicou alguém, não é? Aí não adianta você apenas sentir, né? Culpa. Você tem que praticar. E como é que você pratica isso? Você vai lá, passa no supermercado, compra uma caixinha de bombom, né? Coloca numa sacolinha bonita, vai lá onde a pessoa está e fala assim: Olha, eu trouxe aqui para você uma generosidade. Mas por que você está me trazendo esse chocolate? Porque eu quero praticar o perdão, aleluia. Irmãos, perdão não se sente, perdão se pratica. É isso que está escrito aqui na palavra. Arrependimento se pratica. Aleluia. Amém ou não amém? Então é necessário. Eu entendi de onde eu estava. O que que eu fiz, né? O que que foi que eu fiz lá que deu errado? O que que eu fiz lá que não deu certo? O que que eu fiz lá que antigamente eu fazia de um jeito e agora eu estou fazendo de outro, não é? Olha, antes eu era um bom motorista, agora eu não sou, então tem que ser, voltar a ser um bom motorista. Olha, antes eu meditava na palavra, hoje eu não medito mais, então você tem que voltar a meditar, pratica. Ah, antes eu orava bastante, agora eu não oro mais, então vai lá, pratica. Aleluia, a oração. Você está entendendo? É sobre isso, voltar ao primeiro amor, aleluia, Jesus. E quando a gente fala de primeiro amor, irmãos, é muito simples a gente fazer uma analogia com a nossa vida cotidiana. Amém ou não amém? Meu Deus do céu, já é 28 minutos, Jesus é amado. Esse relógio nosso é uma bênção, né, irmãos? Faz uma analogia, ah? Quando você conheceu o seu bem, como é que foi? Como é que era o seu primeiro amor? Não via a hora de estar junto, não via a hora de estar perto. Ai, é aquela coisa, né? Fazia tudo, tomava ônibus, andava a pé, não é? Dava um jeito, ia. Primeiro amor, é sobre isso. Você está entendendo? Quando você entrou no seu primeiro emprego, como é que você queria fazer? Ah, você queria fazer tudo do bom, do melhor, da melhor forma possível, não é? Você queria fazer para acontecer, de repente, para alguém te enxergar, você receber uma promoção, era aquele ânimo, aquele ímpeto, não é? Assim que a gente fazia? Pois é, sobre isso, meus irmãos. E quando você estudava, que você pegava um caderno novinho assim, eita nós, meu Deus do céu, hein? Aí você escrevia aquela letra bonitinha assim, né? Redondinha, caprichava, né? Porque o caderno é novo, né? O caderno é novo, então você queria fazer uma coisa bonita, né? Do meio para frente você acabava relaxando, mas no início, aleluia! É sobre isso, irmãos, é voltar ao primeiro amor, é voltar àquela prática de fazer as coisas com muita vontade, com muita intenção, de voltar a fazer as coisas com muita devoção, com muita graça, com muita gratidão no coração, aleluia. Lembra-se, pois, de onde caíste, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Amém ou não amém? Olha só. Se não se arrepender, ah, meu Deus do céu.
Ah, meu Deus do céu, porque tem muita gente, Bispo Márcio, que está pregando, mas o Espírito Santo está, ó, longe. Tem muita gente que está cantando, mas o Espírito Santo, pastora Rosinha, ó, passou longe. Tem muita gente fazendo boas obras, é sim, mas o Espírito Santo, ó, passou longe. Porque se não se arrepende, ele vem e tira o candelabro do seu lugar. E sabe o que que representa o candelabro? O candelabro, irmão, tem 7 luzes. Significa, irmãos, a presença massiva do Espírito Santo na vida da pessoa, esse candelabro aqui. Amém? Quando ele fala aqui, ó, que virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar, o que que Deus está dizendo? Vou tirar a tua luz, vou tirar o teu brilho, vou tirar a tua essência, vou tirar o Espírito Santo que está em você. Você continua pregando, continua falando, continua ministrando, continua orando, continua, mas não acontece nada. É sobre isso. Aleluia, Jesus. Irmãos, a palavra é forte, hein? A palavra é forte. Ah, mas olha, é por isso, irmãos, que tem, às vezes a gente encontra com as pessoas, irmãos, e fala assim: ah, mas eu prego, prego, não acontece nada. Ai, mas a minha igreja tá assim. Ah, mas a minha vida tá assim. Ah, mas não sei o que tá assim. É porque o candelabro foi embora. É sobre isso. Aleluia. O candelabro foi embora, meu irmão. Você tá sem luz. Aleluia! Então é necessário voltar lá, se arrepender, praticar o arrependimento e o candelabro volta de novo. Quer Deus brilhando na sua vida? Arrependa. Quer o Espírito Santo na sua vida? Arrependa e pratique. Aleluia! E volte para o primeiro amor, que você vai ver aonde você colocar a mão. A luz de Deus vai aparecer em nome de Jesus. Canta lá, baixeriandas. Aleluia! Oh, glória a Deus! E nós estamos vivendo este momento, irmãos. Nós estamos vivendo este momento, aleluia. Nós estamos vivendo este momento que aonde você colocar a sua mão, pode ter certeza de uma coisa, Deus vai confirmar a bênção, porque é uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que busca, uma igreja que não tem preguiça, uma igreja que está ali, aleluia, na luta, na batalha, e está ali buscando alinhamento, em nome de Jesus, aleluia. E para finalizar, irmãos, versículo 7. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Aquele que tem ouvidos. Oh, meu Deus do céu. Eu pulei as Nicolaitas, gente. Eu não posso deixar de falar, não. Não posso. Não posso pular, não. Eu vou voltar. Vou atrasar 10 minutinhos. Peraí. Pega essa aqui, ó. Versículo 6. Mas há uma coisa a seu favor. Eita glória! Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Sabe quem eram os nicolaítas? Era o povo da libertinagem. É, o povo do nada a ver. Sabe o que é nada a ver? Tem um povo assim, né? Eu faço, Bispo Márcio, uma analogia com os nicolaítas, né? Eu faço uma analogia com o pessoal da hipergraça de hoje. Sabe o que é hipergraça? Não, você está salvo, irmão. Você está salvo. Você foi salvo uma vez, salvo para sempre. Fica tranquilo. Ah, mas você está no pecado? Fica tranquilo que Deus vai providenciar um jeito de você voltar, viu? Fica sossegado. Ah, mas você voltou para praticar isso? Fica tranquilo, irmão. Seu nome está escrito lá, Deus não vai pagar, não. É, olha, irmão, olha, presta atenção, aleluia. Os nicolaítas eram uma seita que surgiu lá em Éfeso. Surgiu em outras igrejas também. Depois você vai ver em outras ministrações aí. Os nicolaítas eram um povo libertino. É, eles achavam que a imoralidade não tinha problema, não. Podia ter ser contra as mulheres, os homens. As mulheres podiam ter vários homens, também não tinha problema, não. Podia ter sexo antes do casamento, não tinha problema, não, né? Era assim, não, a gente pode fazer, pintar e bordar, podemos continuar adorando aqui os deuses, né, pagãos, não tem problema não, todos os caminhos levam a Deus, fica tranquilo, não, irmão, olha, irmão, presta atenção nesse povo bonzinho demais, viu, presta atenção nesse povo que só passa a mãozinha na sua cabeça, que tá só ali, sabe, toma cuidado, porque a palavra, irmãos, ela é de exortação, a palavra ela é de alinhamento. A palavra ela é de direcionamento. Aleluia. Amém ou não amém? Agora sim, vamos para o versículo 7. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz
às igrejas. Irmãos, quando eu leio esse texto aqui, eu me lembro de um presbítero que a gente tinha na igreja. Ele matava o português aqui. Ô, irmãos, meu Deus do céu, aleluia. Pastor Valdir vai saber de que eu estou falando. Pastor Valdir e pastora Marisa. É, irmão Domingos, ele falava assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele cortava o S. Oh, meu Deus do céu. Algumas vezes falava, irmão Domingo, é as igrejas, irmão Domingo. É, mas eu falo as igrejas, não, você fala as igrejas, né? Mas enfim, vamos lá, irmãos. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Você está ouvindo, né? O quê? Nós já ouvimos essa palavra essa semana, viu? Já ouvimos, e tem reforço. Olha, nas 7 ministrações daqui para frente, você vai ouvir essa palavra aqui no final. Presta atenção. Porque em todas elas, irmãos, é patente a preocupação de Deus que nós tenhamos ouvidos para ouvir o quê? O Espírito Santo. Porque tem muita gente, Bispo Márcio, que não está ouvindo a voz do Espírito Santo. Tem crente ouvindo vozes nas madrugadas aí. Cuidado que essa voz pode não ser do Espírito Santo. Presta atenção. Você está ouvindo voz no seu trabalho. Está ouvindo voz dos seus colegas. Está ouvindo voz dos influencers, né? Ah, os influenciadores digitais. Quais são os influenciadores digitais que você tem seguido? Presta atenção, irmão. Presta atenção. Que a gente começa a ouvir. Daqui a pouco a gente começa a normalizar práticas pecaminosas na vida da gente, na vida das pessoas. Amém? Então é sobre isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E ele finaliza aqui: ao vencedor darei o direito de comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso, em nome do Senhor Jesus. Essa árvore da vida, ela estava no jardim do Éden, amém? Pois é, quando Adão e Eva, eles pecaram, né, comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal, né, a árvore da vida estava lá. E Deus colocou 2 arcanjos lá para guardar o jardim do Éden, para que o homem não comesse a árvore da vida daquele momento, porque senão ele seria imortal, não é? Mas essa árvore da vida, ela foi guardada, ela está com Deus, e um dia todos nós que vencemos em Cristo Jesus, comeremos essa árvore da vida e jamais morreremos. Amém ou não amém, meus irmãos? É sobre isso, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa, irmãos. A palavra de Deus, ela é magnífica, aleluia. Ela vem nos enchendo, ela vem nos exortando, ela vem nos ensinando, aleluia. E eu oro agora, Senhor. Meu Deus, finalizando essa ministração, Pai, que nós devemos, Senhor, nos lembrar do nosso primeiro amor. Nós devemos, Senhor, voltar para este primeiro amor. Senhor, levanta, Senhor, o que está caído. Pessoas, meu Deus, que passaram dificuldades, passaram muitos problemas, passaram por provações, perderam a fé, desanimaram, pararam pelo meio do caminho. Meu Deus, estão indo na igreja por uma mera obrigação. Meu Deus, parece que está batendo palma, Senhor, num velório, um defunto. Parece que está num velório. Meu Deus, não, 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 em nome de Jesus, eu oro agora, e eu repreendo todo o mal, espírito de tristeza, de comiseração, espíritos malignos que têm falado aos ouvidos dos teus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus eu repreendo, que tem falado aos ouvidos das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos homens e das mulheres da igreja. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda essa bandalheira do mal está sendo repreendida agora, porque a tua palavra vem, e a tua palavra pergunta, e a tua palavra questiona, e a tua palavra impõe. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra, para ouvir, Senhor, a tua exortação, para ouvir o direcionamento, para ouvir o alinhamento. Senhor, vem, Senhor, e abençoa os nossos pastores, abençoa os nossos obreiros, abençoa os nossos bispos, abençoa os diáconos, abençoa os levitas, abençoa, Senhor,
todos poderosamente. Abençoa os nossos intercessores também, Senhor. Que cada dia eles estejam mais presentes na brecha, que eles possam amar, meu Deus, de paixão, essa missão que é interceder, que é orar, que é buscar, meu Deus, um milagre na vida de pessoas que muitas vezes eles nem conhecem. Mas, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Deus tem levantado um povo forte para uma grande missão, canta lá, baixeira e andás, aleluia. Um povo pequeno, um povo, aleluia, que as pessoas muitas vezes duvidavam como foi a constituição da igreja de Éfeso. Ah, Senhor, tem levantado, aleluia, em Guarulhos. O Senhor tem levantado em Bauru. O Senhor tem levantado em Goiânia. O Senhor tem levantado, aleluia, Jesus. Meu Deus, em muitos lugares do interior de São Paulo. O Senhor tem levantado pessoas no Rio de Janeiro, em Salvador, em Recife. Aleluia, na Argentina. O Senhor tem levantado pessoas que vão entrar, aleluia. Meu Deus, nessa busca pelo primeiro amor, e vai viver o sobrenatural de Deus, vai viver, aleluia, a construção dos seus sonhos, vai viver a construção, aleluia, daquilo que você tem buscado, embora muitas vezes é com luta, com dificuldade, quando a gente começa a fazer alguma coisa, o diabo se levanta, o inimigo se levanta, assim como se levantaram ali também na igreja de Éfeso, mas também, meus irmãos, permaneçamos nós, aleluia, na presença, na perseverança e na fé, que o Deus de paz vai nos fazer vencedor em nome do Senhor Jesus. Amém ou não amém? Que Deus abençoe poderosamente, aleluia. Que Deus abençoe poderosamente, aleluia. E que nós possamos cantar aqui, aleluia, Jesus, com o nosso irmão Marco Aurélio Rocha, aleluia, Jesus. Eu quero voltar, aleluia, ao primeiro amor. Eu me arrependo, Senhor. Vamos lá, ó. Deixa eu aumentar aqui, aleluia. Me arrependo, Senhor. Eita glória. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ah, Senhor. Oh, Jesus. Nos ajuda a voltar, Senhor, nesse primeiro amor. Nos ajuda a voltar, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a viver este primeiro amor, em nome de Jesus. Aleluia, meus irmãos, aleluia. Oh, glória a Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, uma terça-feira abençoadíssima para todos nós, em nome de Jesus, amém? Forte abraço a todos. Logo mais estaremos aí quarta-feira, mais uma vez reunidos. Quarta-feira, meus irmãos, quarta-feira, vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Amém ou não amém? Vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para o Polo de Guarulhos, aleluia. Não sei se o bispo vai conseguir colocar online para os irmãos de Bauru, não sei como é que vai ser, mas enfim, vamos lá. Quarta-feira nós estaremos falando sobre o arrebatamento, eventos escatológicos em nome do Senhor Jesus. Vamos estar todo mundo junto aí para aprender em nome de Jesus, amém? Forte abraço a todos, beijo, beijo no coração.